E aí, gente, aqui é o Carlinhos Senegal, mais uma vez trazendo uma reflexão para vocês. E a reflexão de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 27, ou seja, o capítulo todo. Eu não vou ler para vocês, mas lê esse texto, porque é muito rico e eu vou trazer partes dele contando a história para vocês, para que a gente possa entender uma mensagem dentro desse texto. Existia um comandante da Síria chamado Naamã, um homem poderoso, e nesse tempo a Síria tinha um dos maiores exércitos da época. Era um país muito rico. E nesse momento também Israel, ao qual país a gente vai falar logo, era um país muito pobre, muito simples, e que perdia as guerras por ser um país muito pobre. E Naamã, quando ele venceu uma das batalhas dele contra Israel, ele levou uma garota, uma criança, como escrava, para trabalhar com a mulher. Isso era um dos hábitos da época. Quando você vencia uma batalha, você trazia os homens como escravos e as crianças, sobretudo meninas, garotas, para trabalhar como serviçais na casa do rei ou na casa do patrão. E aquele homem, Naamã, ele sofria de uma doença que, segundo a Bíblia, é lepra, mas eu estava estudando um pouco mais. Naquela época não existia a lepra, era uma doença pior que lepra, que corroía até madeira. Ou seja, a pessoa morria muito rápido e tinha que ir para muito longe para que outras pessoas não fossem contaminadas. Então era uma doença muito, muito degradante, muito triste. E aquela criança conversa com a mulher de Naamã e diz assim: olha, diz ao meu patrão Naamã que vá lá em Israel, porque lá tem um homem de Deus que pode curar ele. Olha só, aqui a gente tem a primeira lição desse texto. Uma criança escrava fala com a mulher do patrão, dizendo para ela falar com o patrão para que ele possa ir em Israel, porque existia um homem de Deus na cidade de Samaria. E aquele homem, Naamã, rapidamente escuta o conselho daquela garota, porque ele não tinha muito tempo, ele estava com um problema muito sério, possivelmente já tinha gastado todo o seu dinheiro com medicação, com médicos, enfim, em busca de tratamento, e não tinha cura. E ele faz o processo como qualquer figura importante política faria, que é um processo diplomático. Ele escreve uma carta, junto com o rei da Síria, e envia para o rei de Israel. Quando chega lá no rei de Israel, o rei de Israel meio que não entende o que está acontecendo, ele fica furioso, já havia perdido uma guerra, enfim, já havia perdido muita coisa. E ele faz uma coisa muito interessante, ele rasga as roupas dele em sinal de indignação, porque naquela época era assim que fazia. Quando você rasgava as suas roupas, você queria dizer que você estava muito, muito, muito indignado. E ele lê a carta e diz assim: esse Naamã pensa que eu sou o quê? Que eu sou Deus para curar ele? E nesse momento lá em Samaria havia um profeta chamado Eliseu, que é a segunda figura importante desse texto que eu vou trazer para vocês hoje, que era um dos grandes profetas daquela região, homem de Deus, e que ouviu o que havia acontecido com o rei. E ele manda um recado para o rei, dizendo: olha só, rei, não se preocupa, não fica furioso, responda a Naamã, dizendo a Naamã que venha até a minha casa. Ou seja, Naamã, ele recebe essa carta, ele prepara umas carruagens com ouro, com tecido fino, com prata, com tudo aquilo, com todas as honrarias que ele poderia guardar em sua comitiva para poder honrar aquela pessoa que supostamente iria curá-lo. E também era uma tradição fazer isso. Sempre quando você visitava alguém que você queria honrar, você levaria ouro e prata para aquela pessoa. E Naamã, ele vai com a sua comitiva de soldados, lembrando que Naamã é um grande general de exército, um cara muito pomposo, um cara muito poderoso, e ele está indo para a casa de Eliseu. Chegando na casa de Eliseu, em Samaria, possivelmente uma casa muito simples, ele bate na porta e Eliseu já sabia do que se tratava. E ele manda um dos seus empregados dizer a seguinte mensagem: vai lá e diz a ele que entre no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, que ele vai ser curado. E não vai nem lá falar com o cara. Naquele momento, Naamã acha isso uma falta de respeito. Possivelmente era um homem que era acostumado a ser recebido com as honrarias de um general, um grande líder de exército. Simplesmente o profeta trata ele como se fosse qualquer outra pessoa. Aí vem uma lição muito importante para aqueles que vivem no reino de Deus. Muitas vezes a gente trata pessoas importantes como pessoas importantes, tendo em vista que no reino de Deus não existe esse tipo de atenção. Todos nós somos iguais. E o próprio Jesus
falou isso na sua palavra, o próprio Jesus tratava todos iguais, então é muito importante isso para esse texto. E aquele homem fica furioso porque ele foi tratado de forma igual, como qualquer outra pessoa. E ele diz, vamos embora daqui. Mas vem uma lição muito importante, os seus soldados olham para ele e dizem assim, chefe, olha só, se ele pedisse para você fazer uma coisa muito difícil, você não faria? Está aqui no versículo 13. Alguma coisa muito difícil, por um acaso, o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir se lavar como ele disse? Ou seja, uma coisa muito simples. Às vezes, Deus está dando para a gente soluções para a nossa vida com coisas muito simples de se fazer, mas a gente quer uma coisa muito difícil. A gente acha que Deus, ele não age através das coisas mais simples. Essa é a verdade. E a gente fica dizendo, Deus não faria isso. Isso é muito simples. Isso não é coisa de um Deus. Não, fique atento porque Deus pode querer usar você ou usar alguém para curar você através de um gesto muito, muito simples, ouvindo muito e vindo de uma pessoa muito simples como o próprio Eliseu. E no 14 diz assim, então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes. E ali foi curado. A partir daquele momento, Naamã volta para a casa de Eliseu e diz a Eliseu, olha só, eu tenho moedas, eu tenho ouro, eu tenho tudo, eu quero entregar isso para você como forma de agradecimento. E qual é a palavra de Eliseu naquele momento? Eu não quero nada daquilo que você trouxe para me dar. É muito importante, apesar daquilo ter sido um gesto de gratidão da parte de Naamã, mas não se vende o milagre, não se vende aquilo que não pertence ao profeta ou à profetisa, ao homem ou à mulher de Deus. Aquilo que a gente faz em nome de Deus não pode ser vendido, então entregue gratuitamente. E naquele momento, o homem, ele pega tudo o que ele tinha, ele diz, olha, deixa que ao menos eu leve um pouco da terra desse lugar, porque eu vou continuar adorando o seu Deus. Ou seja, aquele homem se converte ao Deus de Eliseu, que no final do texto aqui, mais ou menos aqui do 17 e 18, ele diz assim, eu peço até perdão, porque como eu pertenço ao reinado sírio, eu tenho que adorar o rei sírio. Eu peço já perdão ao Deus de vocês, porque eu tenho que adorar, eu tenho que me curvar diante do deus Rimon, que era o deus da época, o deus da Síria. E assim ele diz, olha só, eu vou fazer isso, mas a partir de hoje eu vou adorar o Deus de Eliseu, o Deus de Israel. Beleza, parece que a história acabou por aqui, mas não acabou. Entra aqui um terceiro personagem muito importante, que é o Geazi, que é o servo de Eliseu. Todos os profetas tinham empregados e pessoas que trabalhavam com eles e também aprendizes de profeta, ou seja, pessoas que estavam ali num discipulado muito próximo do Eliseu, dos profetas que tinham na época. E aquele homem era possivelmente um jovem, era um aprendiz de profeta, era um discípulo de Eliseu. Aquele homem se encantou com tanta riqueza, com tanta moeda, com tanta prata, com tanto ouro que o Naamã havia trazido para Eliseu e que, por sua vez, o Eliseu ele não aceitou, ele mandou que o homem voltasse com aquelas moedas. Então ele foi escondido e chegou para Naamã, depois que Naamã havia saído, possivelmente tinha pegado alguma distância, e disse, olha só, chegaram alguns profetas, chegaram um grupo de profetas da região de Efraim, então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupa fina. Você aquela roupa tecido era coisa muito fina, muito cara. E claro que Naamã estava curado, feliz da vida, ia chegar em casa, contar para sua esposa, agradecer a escrava que tinha sido curada. Ele disse, pega o que você quiser, leve o que você quiser. Até ele disse aqui, por favor, leve 60 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas a 2 dos seus empregados e mandou que eles fossem na frente com Geazi. Beleza, ele pegou todo o material e levou. Chegando na casa de Eliseu, quando o aprendiz de profeta Geazi foi falar com Eliseu, e diz aqui no texto, no 25, entrou na casa de novo e foi falar com Eliseu. Então perguntou, onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum. Já mentiu para Eliseu. Como é que você mente para Deus? Como é que você mente para um profeta, um homem de Deus? E naquele momento, mas disse Eliseu, no 26, o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar o dinheiro e roupas. Plantações
de oliveiras e uvas, ovelhas e gados ou empregados e empregadas. Olha só, aquele homem mentiu, ele caiu na tentação de obter aqueles recursos, de fazer com que aquilo que Deus havia feito na vida de Naamã, que havia convertido aquele homem ao Deus de Israel, fosse trocado por dinheiro. E ele está dizendo aqui que aqui não era a ocasião, ou seja, em algum momento você pode receber uma oferta, você pode ser abençoado ou abençoada, não tem problema com isso, mas não era a ocasião. E ele estava ouvindo a voz de Deus. E aquele homem, o Gerase, que era servo de profeta, possivelmente teria uma carreira brilhante, um ministério brilhante junto com Eliseu, que era um grande profeta, colocou tudo abaixo por conta da sua ambição. E o texto diz aqui no final que a doença de Naamã caiu sobre ele. E o problema que Naamã tinha, ele acabou pegando essa doença. A Bíblia diz que a sua pele estava branca como a neve. Esse homem adoeceu porque ele não entendeu a mensagem do Evangelho, ele não entendeu a mensagem de Deus. Ele é alguém que não ouviu ao Senhor. Eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo esse texto, não venda aquilo que Deus te deu de graça por um preço qualquer, por ouro, por prata, por qualquer outra coisa. Existirão muitos homens e mulheres que vão querer comprar aquilo que Deus te deu de graça. Mas eu queria trazer essa mensagem para você. Não permita ser comprado, porque você não é mais escravo. Você agora é livre, porque o sangue de Jesus Cristo libertou você da escravidão, do pecado. Não volte a viver mais a vida que você vivia antes, porque agora você é livre. Usufrua da sua liberdade e viva a liberdade que Deus deu a você através de Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica aqui seguindo esse canal, clica no sininho para que você seja alertado de todos os vídeos que você é enviado. Toda semana tem vídeo novo. E se você está ouvindo no podcast, compartilha essa mensagem com outras pessoas para que outras pessoas sejam também abençoadas. Que Deus abençoe vocês e até a próxima mensagem.